Você já imaginou como seria se aos 30 anos de idade você descobrisse que você tem doença de Parkinson? Pois é, essa é a minha realidade. Muito prazer, eu sou a Samantha, tenho 37 anos e eu convivo com sintomas da doença há quase 9 anos. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha jornada até aqui. Tudo começou em 2016 com dificuldade para escrever. A minha letra era grande, bonita, eu escrevia sem dificuldade nenhuma. Só que de repente eu comecei a perceber que a letra foi ficando cada vez menorzinha, cada vez menorzinha. Eu tinha dificuldade de escrever na agenda escolar da minha filha, que era pequenininha na época. E era uma agenda que tinha umas linhas bem apertadinhas, eu tinha dificuldade de manter a escrita dentro da linha. Mas eu realmente não dei bola para aquilo, porque como eu trabalho usando computador, eu escrevia muito pouco, então aquilo fez muita diferença para mim, né? E o tempo foi passando. Quando foi em 2017, mais ou menos meados de 2017, eu notei que eu comecei a ter dificuldade de coordenação motora. Eu ia lavar uma louça, por exemplo, fazer esse movimento de girar a esponja dentro da panela, o meu braço simplesmente não respondia. Aí aquilo sim me chamou muita atenção. E como eu precisava fazer um check-up, procurei um clínico e comentei com ele o que estava acontecendo. Aí ele falou, recomendo que você comece a investigar o que pode ser com um ortopedista. Assim eu fiz, cheguei no ortopedista, expliquei o que estava acontecendo, ele me olhou com uma cara assim, meio, meu Deus, que é isso, né? Me examinou, fez todos os exames que ele podia fazer na área dele e falou, olha, o que eu podia fazer para investigar, eu fiz e você não tem nada. Eu sugiro que você procure um neurologista para ver se tem alguma coisa a ver. Procurei a neurologista, que fez todos os testes físicos e disse para mim assim, olha, eu não achei nada de estranho em você, mas eu vou pedir uns exames, né, pra gente ter certeza que tá tudo bem. E eu fiz os exames, realmente não tinha nada. E ela atribuiu ao estresse. Eu realmente estava passando por um momento bem difícil, bem estressante. E eu aceitei o argumento dela porque fazia sentido, né, no meu contexto do momento. E fui procurar fazer yoga, fazer atividades que diminuíssem o estresse e fui levando a vida. Passou-se mais um ano e em 2018 eu comecei a arrastar a perna direita e o braço direito vivia colado no meu corpo enquanto eu andava. Então quem via aquela cena tinha certeza que eu tinha tido um AVC. Parecia que eu tinha um lado do corpo realmente paralisado. E aí realmente falei, não, alguma coisa está muito errada, eu preciso saber o que é. Procurei um neurologista, né, um outro médico dessa vez, e expliquei o que estava acontecendo. Ele olhou assim para mim e falou, olha, se você tivesse 49 ou 50 anos, eu até iria apostar. Mas como você é nova, eu acho que não é isso. Mas tudo que você está me dizendo corresponde à doença de Parkinson. Eu olhei assim e falei, não, deve estar doido, né? Não faz sentido, né? E ele falou, eu realmente não acredito nisso, mas a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses. Me pediu alguns exames para fazer e falou, volta aqui com os exames prontos para a gente conversar. Eu fui com aquilo na cabeça, falei, não, ele não faz sentido o que ele está falando. E comecei a pesquisar na internet. E pior que fazia sentido. Fazia todo sentido. A evolução, o tempo entre um surgimento de um sintoma e outro. Falei, não, mas não pode ser. Eu carregava com aquela esperança dentro de mim de que ele pudesse estar errado, né? E fiz os exames, voltei lá com ele e ele falou, olha, os exames não apontaram nada, mas você quer fazer um teste terapêutico? Eu te dou o medicamento, você toma por uma semana e volta aqui para me dizer como foi. Foi o que eu fiz. Tomei o remédio por uma semana e eu melhorei. Melhorei, parei de arrastar a perna, minha coordenação melhorou, tudo melhorou. E aí, para aceitar aquilo foi bem difícil. Eu realmente fiquei brigando ainda por muito tempo com essa informação, né? Eu voltei lá e ele disse assim, realmente, a gente tem indícios mesmo que pode ser doença de Parkinson, mas eu preciso que você procure um neurologista especialista em distúrbios de movimento, porque só ele é capaz de diagnosticar a doença de Parkinson. Em uma dessas consultas, né, à procura de um médico especialista, eu passei em um que me disse assim, que existia um exame que poderia ajudar a dar pistas, se esse diagnóstico era o correto ou não. Ele me passou um ultrassom transcraniano.
Eu fui fazer o ultrassom e o médico que fez o ultrassom, ele olhou assim para mim e falou, olha, sabe quando você tá numa floresta e você vê pegadas de urso no chão, mas você não vê o urso? É exatamente isso. Muito provavelmente o diagnóstico está certo, você tem doença de Parkinson. Mas eu preciso que você vá realmente no médico para concluir esse diagnóstico. E aí realmente foi a hora que eu desabei. Foi muito difícil, porque agora tinha um indício, tinha algo físico, né? Porque quando os médicos vão falando para você, você não quer acreditar. Você vai recusando aquela ideia, mas quando tem uma prova, aí ficou muito difícil. Comecei a fazer o tratamento, desde aquela época ele já me passou um tratamento para iniciar, né, as medicações e tal, e continuei em busca de um especialista mesmo em distúrbios de movimento. Eis que eu consegui uma vaga lá no Hospital São Paulo, que tem um ambulatório, né, que cuida de problemas de distúrbios de movimento, né, e lá também foi até acharem um consenso entre um e outro, é Parkinson, não é? Eles também não confiaram muito no exame. Enfim, eles me passaram uma ressonância que eles chamam de 3 Teslas. É uma tecnologia diferente, que é mais refinada para esse tipo de problema. Eu fiz e realmente tinha lá fortes... e realmente tinha a informação de que eu tinha uma perda de sinal, algo relacionado à doença de Parkinson. E aí não teve mais dúvida. Só que assim, eu já estava tanto tempo remoendo esse assunto, que a única coisa que eu consegui sentir foi alívio. Por incrível que pareça, a única coisa que eu senti foi alívio. Porque aquela angústia de todo esse tempo, né, tentando descobrir o que eu tinha acabado. Agora eu tinha um caminho a seguir, tinha um tratamento a fazer. Embora não seja nada fácil você saber que você tem uma doença neurodegenerativa e que não tem cura. Eu preferi não ficar pensando muito no futuro, seguir em frente e levar a vida, né, do jeito que era possível. E aí chegou o fatídico ano de 2020. Eu estava fazendo fisioterapia, fazia pilates, estava fazendo tratamento direitinho e tudo fechou. Eu fiquei sem acompanhamento. O ano foi bem tenso para todo mundo, né? Não foi diferente para mim, nem para minha família. Então, assim, o parkinsoniano, né? Ele tem uma piora muito grande nos sintomas por questões emocionais. E como foi um ano muito difícil, isso me atrapalhou muito. Além de não ter o atendimento necessário, ainda tinha questão emocional envolvida no meio. E a doença foi avançando, 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 cada vez mais. Já em 2022, eu na busca, né, de tentar melhorar a qualidade de vida e tal, eu procurei uma nutricionista para cuidar, no meu caso, né, e ela me sugeriu de eu fazer uma desinflamação, vamos dizer assim, uma dieta anti-inflamatória. Era uma dieta um tanto quanto restritiva, né, e por isso eu acabei perdendo 10 quilos. Isso me prejudicou muito, muito. Perdi muita massa muscular, perdi muita força. Foi um ano muito difícil, mexeu muito com a minha autoestima. Foi bem complicado. A duras penas, aos poucos eu fui recuperando um pouco da massa muscular, ganhando um pouco mais de força e aos pouquinhos foi melhorando. Mas em 2023 e 2024, não tem uma razão específica. A razão é a própria doença, né? Que ela vai avançar e não tem jeito. Eu piorei muito. Aos poucos, cada vez mais sintomas novos, coisas novas para lidar. Eu fui precisando cada vez mais de suporte de diversos profissionais, né? E esses 2 últimos anos foram muito difíceis, muito difíceis. A doença de Parkinson é uma doença muito complexa. São muitos sintomas diferentes que podem acontecer. Surgiram vários e vários outros sintomas nesse período, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu resolvi criar esse canal porque ao longo desses 9 anos convivendo com a doença de Parkinson, com todas as dificuldades, eu percebi que as pessoas não fazem ideia do que é a doença. E isso atrapalha demais a qualidade de vida dos pacientes. Principalmente, de modo especial, os mais jovens que precisam trabalhar, precisam manter uma vida ativa, cuidar de suas famílias. E
eles acabam passando por pessoas mentirosas, sabe? Porque a doença de Parkinson, você tem muitas flutuações motoras, você toma medicação, fica bem. A medicação passa o efeito, você não fica bem. Então, de repente, você tá andando, tá dançando, de repente você não consegue mais andar. E como as pessoas não sabem, elas acham que a gente tá enganando, que a gente tá mentindo, querendo tirar vantagem de alguma coisa. Isso é muito difícil, isso dificulta demais a vida dos parkinsonianos. Então, eu resolvi abrir esse espaço para mostrar para vocês como que eu faço para manter uma vida ativa, funcional, mesmo enfrentando os desafios da doença. Lembrando que o que eu pretendo mostrar aqui é o meu cotidiano e como eu lido com a doença e como eu encaro os desafios da vida, mesmo tendo tantas dificuldades impostas pela doença. Qualquer assunto técnico, de dados estatísticos, precisam ser perguntados para um médico. Eu acredito muito em Deus e naquela história, né? De que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Ele tenha permitido. Então, se Ele permitiu um grande problema na sua vida, sinta-se amado por Deus. Se você gostou desse vídeo e acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar alguém, então eu convido você a se inscrever, curtir, compartilhar. E me seguir também no Instagram, que é @sassobral18, lá eu também vou falar sobre esse assunto. E ajudar a que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas que podem estar precisando. E eu tenho certeza que a informação pode ajudar muitos pacientes com doença de Parkinson. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.